Oi, gente! Hoje eu venho com mais um vídeo pra vocês. Vou falar do meu processo, tirando minha carteira de habilitação. E eu vou explicar tudinho, bonitinho, preços que eu paguei, o carro da pamonha, não sei o que tá passando na rua. É o seguinte, gente, existe 5 passos para você poder tirar a carteira de habilitação. E eu vou falar esses passo a passo. O vídeo é bem simples, tá, gente? Eu tô aqui toda largada, tô de frente pra janela também, porque tá um calor que não está de Deus. Enfim, o primeiro é quando você vai lá na autoescola, né? Você fala que quer tirar a carta, piriri pororó. No meu caso foi de carro, então é só ou é a B? Gente, eu não lembro mais. Então, gente, no meu caso, eu tirei só pra habilitação tipo B, que é a de carro. Eu tinha esquecido, às vezes eu me confundo, aí eu olhei na minha carteira. Então, o primeiro passo, você fecha o contrato e você paga um valor de R$1.090, que foi o que eu paguei. Tive a opção de pagar até 3 vezes sem juros. E para mais, teria juros, né? Ou então você pode ter a opção de pagar à vista. E às vezes à vista, a autoescola até dá um desconto, tal. Então, o primeiro passo é fechar o contrato e você vai pagar mais ou menos esse valor de R$1.090. Segundo passo é o exame psicotécnico. Ele tá no valor de R$198, na época foi esse que eu paguei. E o exame psicotécnico é o exame que você vai, onde eles vão analisar o seu temperamento, né? Se você vai ser uma pessoa muito estressada no trânsito. Você faz exame de vista também. Eu, por exemplo, não posso dirigir sem óculos, porque eu não enxergo nada. Então, quando eu fui quando eu fui fazer o exame psicotécnico, eu fui de óculos. Então, na minha habilitação tá que eu tenho que dirigir de óculos, não tá escrito dessa forma, né? Mas tem uma sigla aqui que é exatamente para isso, que é aquelas pessoas que não podem dirigir sem óculos. E tudo isso consta na carteira quando você tira. A terceira etapa é o CFC. O CFC eu paguei o valor de 190. O CFC é onde você vai aprender as leis de trânsito, onde você vai aprender os procedimentos a partir do momento que você entra no carro, onde você vai aprender as atitudes necessárias numa ocasião de acidente, você vai aprender todas essas coisas. O CFC, eles são 9 aulas. Você pode optar por fazer de sábado, todo sábado, que aí você levaria mais tempo para você terminar o CFC, ou você pode fazer direto, né, que foi o que eu optei. Eu terminei o CFC em 2 semanas. E o CFC, a partir do momento que você entra, bateu o dedo, você não pode sair. Tem um tempo de intervalo, mas assim que acabou o intervalo, você volta, porque você tem que bater o dedo na hora de ir embora. Então, se você bate o dedo e vai embora achando que, tipo, tô livre, né, já constou a minha presença. Não, porque você também bate o dedo pra sair. Então, não pode, tipo assim, achar que, vou lá só pra constar a presença e não vou assistir a aula. Tem que assistir a aula. Tudo isso é monitorado pelo Detran. Então, a gente é obrigado, né? E isso é mais que necessário e correto, né? Tem que assistir a aula. CFC é onde você aprende tudo isso, sobre as leis, sobre os tipos de comportamento e etc. Na minha opinião do CFC, eu achei por um lado super bacana, né, aprender tudo isso, você recebe um caderninho e tal. Só que, na minha opinião, por outro lado também achei um pouco bagunçado, porque o CFC é onde você tem que aprender as questões que no dia da prova objetiva você vai estar lá no Detran para responder. Então você aprende tudo isso no CFC. E no meu caso eu achei um pouco bagunçado em relação à entrega de provas. As provas a gente não fazia, tipo assim, cada um tinha uma prova. Não, a prova era feita em grupo. Então, às vezes você não entra num acordo com o grupo, o seu pensamento é diferente do outro e, tipo, era uma prova, por exemplo, para 5 pessoas. Eu não gostei porque, tipo, acho que, tipo, prova tem que ser individual e não gostei. Quarta etapa é a prova objetiva, a prova no Detran.
você vai marcar, a autoescola marca pra você a data de uma prova. Não é a data que você quer, é a data que eles liberam lá. Então, se tipo, você trabalha, você estuda, você vai ter que pedir uma licença do trabalho, da faculdade, pra você poder fazer essa prova, que é no horário e data que eles escolhem, que o Detran escolhe. Essa prova, ela é de 30 questões, você tem que acertar no mínimo 21. No meu caso, eu errei da minha primeira vez, acertei 20, por uma eu não passei. Aí, se você reprova nessa prova objetiva, você tem que pagar no valor de R$ 42, se for com a autoescola, se você for lá e pedir pra autoescola marcar. Agora, se você for diretamente no Detran, o valor é de R$ 30. Eu optei em ir diretamente com a autoescola porque me informaram que seria mais rápido, que eles iam lá enfrentar fila pra poder marcar pra mim. Então eu falei, melhor eles fazerem isso, né? Eu pago um pouquinho mais caro do que eu ter que tirar um tempo, sair mais cedo do trabalho e fazer isso. Então, da minha primeira vez eu reprovei, da segunda eu passei e da segunda vez eu acertei 26 de 30. Então, passei. Etapa concluída. A partir do momento que você passa na prova objetiva, já libera para você começar as aulas, que é a quinta etapa, o início das suas aulas. No meu caso, eu tive 19 aulas, todas elas foram presenciais lá com carro, piriri pororó, porque antigamente tinha, se eu não me engano, 5 aulas, era aquelas no simulador, que se fosse pra mim eu não ia aprender nada, porque se já dirigindo com a instrutora do lado foi muito difícil, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Se já com a professora foi muito difícil de aprender, imagina no simulador. Ia ser horrível. Então eu tive 19 aulas, todas elas presencial, né, com carro, lá nas Palmas. Essa é a quinta etapa. Nessa você já não deixa mais nenhum valor, porque já tá pago lá no começo. E é onde você aprende a sair com o carro, você aprende a baliza, onde você aprende subida, né? Nessas aulas eu andei um pouquinho em ruas movimentadas, mas foram 1, 2 vezes, depende muito do seu aprendizado, de quanto você tá evoluindo ali, porque senão você só fica fazendo aquela mesma rota, né? Você só pode fazer a rota da prova, né, uma vez só. No caso, foi o que a minha autoescola me informou. Só pude fazer uma vez. Então, eu tive um pouco de dificuldade com a autoescola, não porque eu não sabia dirigir, porque eu já tava aprendendo a dirigir com meu pai, com meu padrasto, com meu namorado. Então, tipo assim, não fui muito leiga, sabe? No meu primeiro dia de aula no volante, eu não tava assim leiga. Ai, meu Deus, eu não sei colocar em primeira, eu não sei como que acelera. Não, eu tinha conhecimento. Porém, é muito difícil quando você dirige do lado de uma pessoa que, tipo, tá assim em cima de você, sabe? Tipo, como que eu posso dizer? É muito difícil dirigir com pressão. Então, tipo, eu tive muita pressão com a instrutora. Então, por isso que algumas coisas pra mim foram muito difíceis. Mas eu vou estar falando isso no próximo vídeo. E no dia que eu fiz da minha primeira prova, né, que tem que fazer o percurso lá e tal, eu tava muito tranquila, muito. Tanto que eu fiz o percurso direitinho, subida, baliza, seta, piriri, pororó, fiz tudo bonitinho. Quando eu terminei o percurso, já crente de que eu ia passar. Passa, caminhão, você passa. É complicado quando a gente ainda não tem um estúdio, né? Enfim, gente, o caminhão já passou. Que eu tava falando. Fiz o percurso certinho da prova. Quando eu terminei, eu já tava crente de que eu ia passar, que ia dar tudo certo. Aí o instrutor virou pra mim. Esse primeiro instrutor, ele foi super gente boa, tá? Porque tem uns que você entra no carro, eles não olham nem na sua cara. Eles não falam nem que pra você sair com o carro, você que tem que se virar. Mas esse foi super de boa. Só que eu achei ele muito sacana no final. Que eu terminei a prova, né? Fiz todo o percurso, porque quando você reprova, eles não deixam você terminar o percurso. Você para onde você tá, você desce do carro e vai andando até onde tá o pessoalzinho lá da fila. Aí eu terminei, chegou lá, achei que eu ia passar, né, porque eu fiz tudo certo. E ele falou pra mim que eu reprovei porque eu não olhei nos retrovisores. Só que eu olhei nos retrovisores.
Eu sei que eu olhei, eu tava tão tranquila, fiz tudo certinho, fiz baliza, subida, minhas pernas não tremeu, porque minhas pernas tremia com a professora, tremia com meu pai às vezes, tremia com meu namorado. Então, tipo, fui de boa, fui suave. Aí ele falou que eu reprovei porque eu não olhei nos retrovisores. E aí, tipo, não tem como você justificar, porque é sua palavra contra dele, quem é você perto dele? Reprovei. E aí, só que eu olhei nos retrovisores, sim. O problema é, você tem que articular. Então, no dia lá da prova, você tem que movimentar aqui, ó. Você tem que fazer o jogo de pescoço, porque se não fizer isso, você pode reprovar por isso que foi que aconteceu comigo, né? Você tem que fazer assim, olhar, pá, levanta a cabeça. E eu olhei nos retrovisores, porém, eu confesso que eu realmente estava muito assim, dura no volante, tipo, olhava assim, ó, entendeu? Não olhava assim, de virar o pescoço e tal. Fazer o quê? Reprovei. Fiquei 15 dias parada, paguei R$ 300 pra fazer uma nova prova. E se você quiser marcar aulas antes de fazer a prova, cada aula é R$ 60. Paguei 120. Então, foi uma grana aí. Fui fazer a segunda prova. Segunda prova eu reprovei de novo. Dessa vez com razão, confesso, mas eu estava muito nervosa nesse dia. E não adianta quando você tá nervoso, gente, não adianta. Reprovei porque o professor, ele também ajudou eu reprovar, o instrutor. Porque quando você... Foi bem na baliza que eu reprovei. Quando eu estava chegando na baliza, o correto é o instrutor falar o número da baliza. Porque aí, o número que ele fala, por exemplo, ele falou o número 3. Você tem que parar no número 2 pra você poder vir de ré e entrar na baliza número 3. E quando ele pegou e falou assim pra mim, para aí. Aí eu falei, aí aonde? Qual o número? Quando ele foi falar o número, já não ajeitei o carro bonitinho, né, perto do cone, pra poder entrar legal. Já fiquei nervosa nesse momento. E quando eu entrei, eu encostei a roda na guia. E isso já reprova. Isso já reprova de vez. Aí ele pegou e falou, sua professora falou que você não... sua professora não falou que reprova encostar a roda na guia? Aí eu peguei e falei, falou. Aí ele, então tá bom, você tá reprovado. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei minhas coisas dentro do carro, saí, bati a porta, morrendo de raiva. E fui, né? Porque quando você reprova, você não termina o percurso. Você já sai aí e volta pro lugar que você tava. Fiquei 15 dias parada, paguei mais R$ 300. Dessa vez eu já estava quase desistindo. Eu falei, não vou pagar aulas, vou fazer seca mesmo. Daí, nessa terceira vez, foi a que eu passei, eu já estava mais calma, fiz o percurso bacana, o instrutor também era legal, já estava de boa, né? Já estava propício para dar certo. E aí, foi quando eu tirei a carta, que foi na terceira vez, né? E, gente, nervoso, ele influencia muito na hora da prova, porque a perna treme, você fica com aquilo na cabeça, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Quando entrar no carro eu tenho que fazer o quê? E assim que entrar no carro, são 3 passos, se eu não me engano, que é você arrumar primeiro o banco, depois os retrovisores e depois o cinto de segurança. E aí você dá seta e aí você pode sair com o carro. E da minha terceira vez foi tudo tranquilo. Estava calma, né? Foi de boa. Passei, daí eu tive que aguardar 30 dias por conta da pandemia, porque normalmente é uns 15, 2 semanas pra carta chegar. E a carta chegou na autoescola. Minha carta aqui, ó. Linda, maravilhosa, que daqui a um ano chega a definitiva, que essa daqui é a permissão, né? E a definitiva é só depois de um ano, sem tomar multa com a permissão. Não pode tomar multa com essa daqui, né? Se eu não me engano, é só multas, acho que é leve que fala, aí não tem problema. Mas de resto, não pode. Enfim, gente, esse foi o meu processo de 11 meses, porque quando eu me inscrevi para tirar a carta, foi em janeiro de 2020. Foi em janeiro de 2020. E eu consegui a carta agora em novembro. Foi novembro. Foi novembro? Foi dezembro. Foi dezembro. Foi dezembro. E demorou tudo isso. Tem coisas que eu até falo, né? Eu acho. Porque assim, faz tempo, né? E até lembrar, pode ser que também valores mudem.
Então, eu vou deixar aqui o valor total, vou somar tudo que eu gastei. Tirando essas aulas que eu paguei a mais, vou colocar o valor de tudo, tá? Já informei pra vocês quanto que tem que pagar quando você reprova no exame final, que é o valor de R$300. Fica 15 dias parado. E é isso. Esqueci o que eu ia falar. Tentei explicar bem resumidamente pra vocês todo esse meu processo, porque 11 meses acontece muita coisa, né? Então eu resumi, mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber alguma coisa, pergunta nos comentários, manda mensagem lá no Instagram, que eu tô sempre ativa lá no Instagram, que eu respondo, entendeu? Porque eu quis resumir bastante esse vídeo. E, gente, foi mais uma dica aí pra vocês, né? Minha experiência. Vou fazer mais um vídeo falando pra vocês detalhadamente, né, como que foi nas minhas aulas aprendendo a dirigir, porque eu acho isso legal. Ah, meu sobrinho gritando. Eu acho isso legal informar pra vocês saberem que como que vai ser lá na hora, né? Tem gente que pega instrutor bacana, tem gente que não pega, tem gente que pega mais ou menos, e eu vou fazer um vídeo falando sobre isso pra vocês também. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de me acompanhar lá no Instagram também. E é isso. Um beijo.